Atos capítulo 3, livro de Atos capítulo 3, glória a Deus. Quero pedir oração também pela vida do Manuel, da família do Manuel inteira, pela vida da dona Eudo, Rogério, as irmãs, as filhas. Que Deus venha abençoar grandemente, que Deus possa estar entrando com providência para a glória de Deus. Aleluia. Que o Senhor possa nos abençoar de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Atos capítulo 3, versos 1 em diante. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o texto: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, ao qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e a louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios e pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Possa sentar na glória de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, coloca as suas mãos sobre a vida do irmão Neno, sobre a vida do Mateus, ó Pai, em nome de Jesus, que estão, ó Pai, impossibilitados de andar. O Mateus está na cadeira, cadeirante por enquanto, em nome de Jesus. E o irmão Neno, Senhor, também se encontra em uma cama, mas em nome de Jesus, que ele possa levantar, que eles possam se levantar para a glória do teu nome. Coloco também a vida do meu cunhado Marcos, Benício, a dona Alzira em especial, que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa a vida do Daniel, ao qual nós sempre temos orado. O Senhor continua abençoando ele, dando saúde, Pai, para que ele possa continuar a obra que o Senhor começou na vida dele, que possa concluir, Senhor. Nós oramos nessa noite pedindo a tua bênção. Quero agradecer ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos, por todos aqueles que têm ofertado nesta casa, seja aqui nessa caixinha, ou seja de outra maneira, não importa, Senhor. Mas muito obrigado por cada um que tem abençoado a tua obra. Eu oro nesta noite, te louvando e te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui o texto diz que Pedro e João iam descendo para a oração, e era a nona hora. E ali era trazido um homem que era coxo desde nascença, desde o ventre da mãe, já nasceu com esse problema e não andava. E esse homem ele era levado todos os dias na porta daquele templo, porque ali vinha muita gente, todos os dias passava gente, todos os dias entrava gente ali, para que esse homem tivesse uma forma de ganhar o sustento, ganhar o dinheiro dele. E ali ele pedia esmolas, e quando ele vê Pedro e João chegando, ele também pede uma esmola para Pedro e João. Mas João olha para ele e fala assim: olha para nós, eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada dessa natureza, mas eu tenho algo melhor, algo mais poderoso. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele fala assim: eu tenho quem pode te dar a cura, eu tenho quem pode te levantar daí, eu tenho alguém que pode fazer você nunca mais pedir esmola, que você possa levantar e trabalhar. E esse homem acreditou na palavra que Pedro e João diziam.
Então nós começamos a entender que Jesus é tão poderoso que aquele homem, mesmo sendo um coxo de nascença, ele consegue andar, ele recebe o milagre dele. Mas ele não foi ali para receber o milagre. Em lugar, no texto você vai ver, em lugar nenhum aqui dizer que aquele homem foi ali em busca de uma bênção, ele foi em busca de uma esmola, ele foi em busca de dinheiro, ele não foi em busca de Deus, em busca de nada. Mas eu quero dizer uma coisa, que mesmo que nós estamos vindo para cá do Senhor, talvez algumas pessoas venham, não pelo Deus que nós servimos, mas também por outro motivo. Vou lá para ver, por exemplo, vou lá ver aquele menino cantar, vou lá só para ver ele, vou lá para ver isso, mas no momento que ela chegar a porta para dentro, Jesus pode fazer o milagre, Jesus pode curar, Jesus pode resgatar, pode restaurar, porque o texto é bem claro. Você não vê aqui em versículo nenhum dizendo que esse homem foi ali e pediu, me leva lá que eu quero assistir o culto. Não, ele pedia para levar ele lá, todos os dias ele era colocado na porta do templo, sentado, para ele pedir esmola para quem entrasse. Então o texto é bem claro que ele olha para Pedro e ele pede uma esmola. E ele fala assim, ele olha para Pedro esperando receber alguma coisa. Quando alguém olha para alguém pedir algo, você espera receber algo daquela pessoa. Talvez não é o dinheiro, mas talvez é uma palavra, talvez é uma oração, um abraço, não sei. Eu não sei a forma que as pessoas chegam até a outra para pedir algo. Mas esse homem pedia esmola, ele pedia dinheiro. E Pedro já falou assim, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, não tenho não, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pedro falou assim, olha, eu tenho a solução para o teu problema, eu tenho, porque eu carrego comigo o Espírito Santo de Deus, e aonde eu chego, o Espírito Santo de Deus, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus faz milagre. Se você crê, levanta e anda. E o texto diz que esse homem levanta, os pés se firmam, os tornozelos se firmam, e ele entra saltando dentro da igreja. Ele entra saltando e louvando, agradecendo a Deus pelo que tinha acontecido com a vida dele. A todos os dias nós temos motivo de agradecer a Deus. Nós estamos aqui ainda. Se você olhar quantos que você conhecia que já foram embora, já não estão mais aqui, você olha e fala assim, meu pai, nós já fomos embora, já morreu. Hoje eu conversando com uma pessoa, a pessoa mostrou a foto da pessoa e falou assim, é difícil de acreditar que ela não está mais aqui. Eu falei, para você ver, essas coisas não tem como eu te explicar, eu não tenho a resposta. Mas ele não falou isso com tristeza, ele falou isso, mas é difícil a gente acreditar que ela não está mais aqui. Uma mulher nova, com saúde, de repente morre. Então a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Por isso que esse homem todos os dias precisava ir na porta do templo, que ele precisava ter dinheiro para poder se manter. Então se ele não falhasse um dia de ir lá, ele acabava não recebendo a esmola que ele pensava. E nesse dia ele sai de casa determinado para ganhar dinheiro. Mas ele chega ali e recebe algo maior, algo melhor, que foi o milagre de Jesus na vida dele. Foi o milagre que Jesus fez na vida deste homem. Então nós muitas vezes esperamos receber algo de alguém ou de Deus mesmo. Talvez você tenha esperado uma bênção de Deus e essa bênção não chegou da forma que você queria, porque esse homem ele não queria esse milagre, ele não foi atrás desse milagre, não é que ele não queria, ele não foi atrás dele, ele foi atrás de outra coisa e ele acabou recebendo algo melhor. Quantas vezes a gente vem, né, fala assim, Senhor, se eu for lá, se o Senhor for para a igreja, se eu fizer isso, tirar os vícios de mim, né, se o Senhor tirar os vícios de mim, o Senhor, né, me der saúde, né? E Deus, além de tirar os vícios, dá saúde para a gente, né? Dá saúde, né? Eu vi aquele monte de toque, vaca, carrega onda, conversei com a Lívia, assim, está com muita coragem, arrasta esses pau nas costas, 500 metros para subir, de morro acima, mas porque Deus deu a saúde. Além de Deus tirar o que precisou tirar dele, libertar ele, Deus ainda deu força, deu saúde para ele trabalhar, para ele caminhar, vai continuar dando em nome de Jesus. Assim como Deus fez comigo, fez com o Wagner, Deus vai fazer com você. Quantas coisas Deus não fez para nós? A gente talvez queria uma coisa, Deus fez algo muito maior ainda, Deus fez algo muito melhor.
né? Eu sempre falava: Deus, eu queria ter um lugar, né, para que se um dia a gente puder reunir, para poder... Isso eu falo sozinho em casa, eu e Deus. Chego de noite no culto aqui, chega o irmão e fala assim: pastor, não vai fazer culto na minha casa, tá? Falei: tá bom. Chama o pastor: não, pastor, é o senhor. Falei: agora chega lá, já cobriram, já põe até umas caixinhas. Como é que é o nome daquelas caixinhas lá, Devanir? Né, umas lâmpadas na caixinha lá nas paredes, já está um ventilador. Então a igreja está se formando para outra igreja em outro lugar. Então a gente pede uma coisa para Deus, Deus faz melhor ainda. Porque Deus coloca no coração de um casal e fala assim: não, eu quero que a minha casa seja uma igreja. E para a glória de Deus, Deus está abençoando aquele lugar e vai continuar abençoando. Então nós vemos para Deus esperando receber algo, mas Deus dá muito mais. Se eu fosse parar para perguntar aqui para você: quantos milagres de Deus você já recebeu? Quantos livramentos? Quantos livramentos você já recebeu de Deus? Quantas coisas tem feito Ele por você? Como o salmista diz: grandes coisas tem feito o Senhor por você, e grandes coisas fará Ele ainda. Ele vai fazer muito mais. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas creia, acredita, confia. Ele vai te entregar, em nome de Jesus. Ele é Deus para cumprir as promessas que Ele faz para você. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, não. O que Ele falou na minha vida, que Ele ia me dar, Ele deu além. Ele deu além do que Ele falou. Ele deu mais. Porque o que Ele me falou que Ele ia me dar, já tinha. E Ele me deu muito mais ainda. Porque Ele sabe que quanto mais Ele nos der, mais nós vamos buscar Ele. Quanto mais Deus nos abençoa, mais nós vamos querer abençoar outras pessoas. Quanto mais Deus faz na minha vida, mais eu quero fazer na vida dos outros. Então a obra de Deus, ela é assim. Quanto mais eu recebo, mais eu me dou. Eu quero me doar a Deus. Então eu recebi, eu vou me doar a Deus. Eu vou fazer algo, né? Eu falo assim: pastor, isso é muito difícil você ver ela pregar aqui. Só se eu orar pelo menos um mês para ela pregar aqui, orar, pedir a Deus, fazer jejum. Mas se você falar assim para mim, que eu venho aqui e talvez eu passe um pano no chão, nunca passei, nunca. Ela vem aqui toda semana, toda quarta-feira. Quando é na quarta, é no domingo de manhã, vem e faz. E nunca reclamou, nunca falou nada para mim, nunca. Até eu falei para ela um dia: se puder, quiser, né, chamar alguém para te ajudar, nem que for para pagar, não tem problema. Mas ela nunca fez. Ela sempre fez. Então a parte que cabe a mim fazer é pregar e falar que Deus faz. Agora a parte mais difícil fica para ela. Então, por isso que a Bíblia diz: poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Então a Bíblia fala que só anda um casal junto se estiver de acordo. Se um está de um jeito ou está de outro, não dá certo. Os pensamentos têm que ser iguais. Eu nunca fiz uma visita sozinho sem ela ir. Acho que raramente um culto ou dois eu fui pregar em algum lugar que ela não pôde ir. Que ela não pôde. Mas geralmente todos os cultos que eu prego fora da igreja aqui, ela está comigo. Em todos. Ela nunca falou: olha, hoje não dá, mesmo com bicho na quinta idade, nunca falou: olha, hoje eu não posso ir. Porque ela sabe que quanto mais ela buscar Deus, mais ela vai receber. Quanto mais ela fazer para Deus, mais ela vai receber. Então nós olhamos para esse texto e vemos aqui um homem que precisava principalmente da saúde. Mas ele não foi atrás de buscar a saúde, ele não foi atrás de buscar para andar, ele foi atrás do dinheiro. E chegando lá, Pedro fala assim: olha para mim, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas eu tenho isso aqui, você quer? Então anda, levanta e anda. Se você olhar no capítulo 5 de Atos, o versículo 15 e 16, se eu não me engano, 16 e 17, mas acho que é 15 e 16, Pedro fala que eram trazidas até ele pessoas doentes, pessoas que estavam doentadas, pessoas endemoniadas, e eram curadas por ele. Abre aí para mim não ficar nas minhas palavras. Atos 5, duas folhas para frente. Atos 5, do 14 ao 16. Amém? Atos, capítulo 5, 14, 15 e 16. Diz assim: e a multidão dos que criam, que acreditavam no Senhor, tanto homens
como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leito e camas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até os da cidade circunvizinhas corriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Por esse mesmo homem que fala ali na porta do templo, para aquele homem: olha, se você, eu não tenho isso, mas levanta e anda. E aqui todos que eram levados até ele, pessoas eram tiradas das suas casas, das camas, e levadas até a rua, colocadas no meio da rua, em macas, em camas, ali esperando Pedro passar, para que quando Pedro passasse, a sombra dele passasse por cima de alguns deles, todos eram curados. Olha que poder que esse homem tinha sobre o nome de Jesus. Mas o mais interessante é que no capítulo 4, verso 13, diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, homens analfabetos, mas se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A diferença não era a leitura de Pedro, não era a escolaridade que ele tinha, era a autoridade que ele carregava do Espírito Santo. E algumas pessoas reconheciam ele porque falavam assim: olha, quem faz isso só pode ter sido aquele que andou com Jesus. Quem faz isso só pode ser aquele que tem Jesus, aquele que carrega o Espírito Santo. Então eu e você, nós carregamos o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala em Mateus 10: eis que dou poder para você curar enfermos, para você colocar a mão e expulsar demônio, para você curar enfermo, para você curar toda sorte de doença. Então Jesus, ele deixou esse poder na nossa mão. E quantos de nós não estamos parados, porque de uma forma ou de outra não queremos fazer, porque aconteceu algo, mas o mais importante para nós entendermos é que não foi eu que parei, foi aquele talento que Deus me deu é que está parado. Quantas vezes nós precisamos mostrar para as pessoas que não vale a pena sair daquilo que Jesus colocou, não vale a pena você virar as costas para aquilo que Deus te deu. Quantas pessoas deixam de fazer porque talvez se decepcionaram, porque talvez tiveram aborrecimentos, e acabam enterrando o talento que Deus deu, um talento que pode ser como o de Pedro, simplesmente falar assim: eu não tenho dinheiro não, mas eu, em nome de Jesus, levanta aí, a pessoa levantar. Ou alguém chegar, está doente, e falar assim: olha, Pedro está vindo, Pedro está chegando aqui nessa aldeia, vamos nessa cidade, vamos colocar as pessoas, todos enfermos na rua aí, porque aonde ele passar, com a sombra dele passar por cima, vão ser curados. Ele não sabe nem ler nem escrever, mas tem a autoridade do Espírito Santo. Ele não tem tamanho, mas tem a autoridade do Espírito Santo. Ele é pequeno, mas tem a autoridade do Espírito Santo. Ele não tem talento para pregar, mas tem a autoridade do Espírito Santo. Ele não tem o talento para cantar, mas tem a autoridade do Espírito Santo. Aleluia! O que faz a diferença na nossa vida é a autoridade do Espírito Santo em nós. Não é o que nós fazemos, não é o que nós falamos, não é o que as pessoas pensam de nós, é o que as pessoas veem em nós. E eles viam em Pedro que Pedro tinha andado com Jesus. Eles olhavam para ele e falavam assim: olha, eles são analfabetos os dois, mas olha, esse homem, esse Pedro aí, ó, ele andava com Jesus. Ele andava com Jesus. Então eles queriam dizer assim: ele tem uma escola que ninguém pode ensinar, que é a escola do Espírito Santo. Só ele pode revelar, só ele pode fazer. Talvez você pode estudar nos melhores colégios, pode fazer teologia, pode fazer o que você quiser, doutorado, mas se o Espírito Santo não estiver no negócio, não vai funcionar. Se o Espírito Santo não te ensinar, não me ensinar, não vale de nada o estudo que nós temos, não vale de nada o diploma que nós temos.
Que diploma não faz a mudança no coração de Deus. O que muda o coração de Deus é a sua essência. O que muda o coração de Deus é a sua dedicação. O que muda o coração de Deus é você falar: eis-me aqui, Senhor, não sou nada, não sei de nada, não sou ninguém, mas eu quero te servir, eu quero fazer, eu quero ver milagres acontecendo. Aleluia, oh glória. É assim que Deus age. Deus não age da forma que o homem age. Se você for em alguns lugares, se você não tiver teologia, você não sobe nem no altar. Se você não tiver um curso superior, você não prega, você não faz nada. Então isso é o que? É tentar colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. É dizer assim: não tem autoridade. Como é que Pedro tinha? Se Pedro não tinha estudo, era um analfabeto, como é que Deus usava ele? Deus não usava Pedro pela leitura que Pedro tinha. Deus usava Pedro pela autoridade que Pedro carregava. Pedro carregava a unção do Espírito Santo. Pedro carregava o nome de Jesus. Por isso que ele disse: eu não tenho ouro nem tenho prata, mas eu tenho Jesus no meu coração. Aleluia. O que as pessoas precisam entender é olhar para você e não olhar o quão você é pequeno, mas olhar para você e saber o quão Deus é grande na sua vida. O quão Deus é tão grande na sua vida. Porque quando você é pequeno e Deus é grande, Ele te faz grande. Então as pessoas não vão enxergar o teu tamanho, porque eles vão ter que enxergar o tamanho de Deus primeiro. Vão ter que ver a essência, vão ter que ver a autoridade, vão ter que ver a unção. Porque é a unção que quebra o jugo, é a unção que muda a história de pessoas. Não é o nosso tamanho, não é a nossa faculdade, mas é a unção do Espírito Santo que quebra todo o jugo, quebra toda a cadeia, despedaça a cadeia. Aleluia, oh glória. E eu e você, nós carregamos essa unção, nós carregamos esse poder, o poder do Espírito Santo chegar aonde quiser, aonde for, em nome de Jesus vai levantar, em nome de Jesus vai mudar, em nome de Jesus vai se converter. Aleluia, em nome de Jesus vai ter mudança na casa, vai ter mudança na família. Aleluia, oh glória. Porque o que nós carregamos é muito mais precioso, querido, do que ouro e prata. É mais precioso que qualquer diamante do mundo. Por isso que Mateus 16, 16 fala: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem tem para dar em troca da sua alma? Quando o homem entende que ele não precisa ganhar dinheiro, mas que ele precisa ganhar o reino dos céus, o dinheiro é consequência. O dinheiro vai ser acrescentado, como Mateus 6, 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentada. Deus nos acrescenta quando nós buscamos em primeiro lugar a Ele. E aqui nós estamos falando de um homem que não tinha dúvida nenhuma, não tinha. O coração de Pedro e João não era para outra coisa. O coração de Pedro e João tanto era que eles não tinham dinheiro. Ele poderia ter falado assim: o cara está vindo, né? Vou dar um. Não, ele falou assim: eu não tenho. Ele não falou assim: hoje eu estou. Não, ele falou: não tenho nem ouro e nem prata. Pedro, ele foi bem taxativo. Pedro, ele foi bem esclarecido: eu não tenho, mas eu tenho algo melhor. Talvez alguém vai chegar para você, procurando em você algo que você não tem, mas você tem algo melhor. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a unção e a autoridade no nome de Jesus, para que cadeias se quebrem, cadeias se abram, para que, como Paulo ali em Atos 16, 25, quando ele estava cantando, quando ele estava louvando ali, as cadeias se quebram, abre as portas. O carcereiro chega e fala assim: rapaz, agora estou perdido, agora eu vou morrer, os presos fugiram tudo. Quando ele pega a espada para se matar, Paulo branda: não faça nada contra você, todos nós estamos aqui dentro. As portas estavam se abertas, Paulo podia ter fugido com todo mundo, Paulo não quis. Sabe por quê? Porque o coração de Paulo era cheio do Espírito Santo. Paulo olhava para Jesus de uma forma que ele nunca tinha olhado. Paulo olhava de uma forma para Jesus que ele nunca tinha visto ninguém fazer. Porque a Bíblia diz no capítulo 19 que ele, pelas mãos dele, Deus fazia milagres extraordinários. Quando nós olhamos que Jesus, Ele quer fazer algo na minha vida e na sua vida, basta eu e você entendermos que a única coisa que eu preciso buscar é Deus. A única coisa que tem que ser primeiro na minha vida é Deus. Quando eu abrir os olhos de manhã, que eu for pôr o pé fora da cama,
Eu já disse aqui, eu tenho uma oração que eu faço, não precisa você fazer, mas eu faço. Há 24 anos eu faço essa oração. Antes de eu levantar da cama, Espírito Santo, esteja comigo. Aonde eu entrar, aonde eu sair. Me guarda na ida e na volta, na saída e na chegada. Isso eu tenho orado todos os dias para o Senhor. Senhor, me guarda. Me guarda na ida e na volta. Aquele dia que nós fomos levar a Iris em Maringá, eu e a pastora, para ela fazer ali a entrevista. A hora que nós voltamos, como é que foi, Iris? Chuva que você não enxergava nem. Aquele dia Deus nos trouxe de volta. Ele nos levou, né? Belezinha, sem chuva, sem nada. Mas quando nós entramos no carro, que saímos ali da onde ela trabalha, chuva, 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 chuva. Chuva grossa mesmo. E eu lembrei da oração que eu tinha feito em casa antes de sair, para que eu e a pastora levasse ela para fazer entrevista. Não estou falando para você fazer essa oração, mas eu estou dizendo que no meu coração, eu e Deus, eu não saio da cama sem primeiro pedir licença para Ele. Eu não saio da cama sem primeiro pedir permissão para Ele, para que eu possa colocar os meus pés no chão, para que eu possa sair da minha casa, para que eu possa ir e voltar, seja onde for, seja para cultos, seja como naquele dia, seja talvez para ir até na roça e voltar, porque tem dia que a pastora vai lá embaixo, faz alguma coisa na roça, ela nem sai para a rua, mas aquele dia também eu pedi para o Senhor, aonde eu for. Então, querido, nós precisamos entender que esse Deus que nós servimos é um Deus que quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir. Sabe o que Jeremias falou no capítulo 33, verso 3? Quem lembra? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a mim. Aquele cego na beira do caminho, quando ele estava sentado lá, que ele ouve um barulho, ele pergunta para alguém: o que está acontecendo aí? Alguém falou: Jesus está passando. Ele ficou quietinho, caladinho, foi? Não, disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chegava e falou assim: ó, cala a boca, você está incomodando o mestre, para de gritar. Jesus para, porque ele ouviu. Jesus falou assim: chama ele aqui, traz ele aqui. E ele pergunta para aquele cego: o que tu queres que eu te faça? Ele falou assim: mestre, que eu torne a ver. E aquele homem, naquele momento em diante, ele passou a enxergar. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, o Jesus que João e Pedro pregavam é o mesmo que nós estamos servindo hoje, é o mesmo que está aqui hoje dentro dessa casa, é o mesmo que está hoje com você, é o Espírito Santo que vai com você para a tua casa, que vai com você para o teu trabalho, é o mesmo, é o mesmo. Você só basta você clamar a Ele, só basta você declarar a Ele. Porque esse homem não foi pedir ali, não foi clamar a Jesus, ele foi ali pedir dinheiro. E aqueles homens, Pedro principalmente, você: eu não tenho isso aí. O que você quer eu não tenho. Talvez alguém vai chegar até você e falar assim: eu queria que você fosse comigo ali naquele bailinho ali. Você vai falar: não, aí eu não vou. Ah, eu queria que você fosse comigo naquele boteco. Não, aí eu não vou. Eu queria que você fosse. Não, aí eu não vou. Eu não tenho mais esse desejo. Eu não tenho mais essa vontade. Essa é a tua resposta para aquela pessoa. Mas por que você não tem esse desejo? Porque hoje eu tenho Jesus. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu tenho autoridade. Hoje eu tenho unção. Eu tenho unção para que, em nome de Jesus, você saia de lá. Eu tenho unção e poder e autoridade no nome de Jesus, para que esse espírito que está te prendendo lá naquele lugar, ele vai perder as forças, ele vai cair por terra e você vai ser liberto em nome de Jesus. Você tem essa autoridade hoje, você tem esse poder na tua boca e na tua mão para declarar: eu não posso mais, porque hoje eu tenho algo diferente. Eu não tenho mais isso, eu não tenho mais esse desejo, porque a minha vontade hoje é servir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Esse texto ele nos ensina, querido, a dizermos não para alguma coisa, a dizermos não para algumas coisas, dizer sim para outras. Não, eu não posso mais, eu não tenho mais isso. Ah, mas você vivia, você é um ex. Não, eu sou um ex. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu era um cachaceiro, hoje eu sou um ex, mas eu estou, porque o nome de Jesus está na minha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa.
Eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus. Aleluia. Nós podemos hoje abrir a nossa boca para declarar para quem quer que seja. Ninguém tem a autoridade de poder para apontar o dedo para você, mas não. Você não precisa brigar com ninguém mais. Mas você precisa falar assim: eu carrego o Espírito Santo de Deus. A unção que está sobre mim, ela é poderosa. Para que o diabo não toque mais mim. Porque ele diz assim: que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca. O marido não pode tocar, o marido não pode tocar na sua vida. Não pode tocar num fio de cabelo, mesmo que você seja lançado na fornalha de fogo, não queima. Mesmo que você seja lançado na cova, Deus não morde. Não morde. Porque o leão de Judá está a seu favor. Oh, aleluias. Hoje nós temos esse poder na nossa vida, essa autoridade de dizer: eu não vou mais fazer isso. Eu não vou, porque aquele que eu sirvo é poderoso para me sustentar. Aquele que eu sirvo é poderoso para mostrar para você quem eu sou agora. Quem é o Tenório agora e quem era o Tenório lá atrás. Você conheceu lá atrás. Hoje é diferente. Hoje aquele demônio não age mais, porque o Espírito Santo tomou o lugar daquele demônio. O Espírito Santo entrou no meu coração e foi tirado toda a sujeira, foi limpado, foi lavado, sou remido e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Então Pedro falou para esse homem: eu não tenho isso aí não, cara, não tenho isso de jeito nenhum, mas eu tenho algo mais precioso, tenho algo mais valoroso para você. Você quer? Talvez aquele homem pensou assim, ele não pensou duas vezes: eu quero. Se é melhor que dinheiro, o que é melhor que dinheiro? Jesus, o Espírito Santo, a paz de você deitar no seu travesseiro e você ter paz para dormir. Você dormir, você descansar. Porque ele diz assim: que enquanto você dorme, ele cuida de você, ele guarda o teu sono. Aleluia. Enquanto você dorme, o guarda de Sião, o guarda de Israel está trabalhando a teu favor. Deus não dorme, Jesus não dorme para cuidar de você. Porque se Jesus não cuidasse de mim, de você, o diabo já tinha ceifado a minha vida. Ele só não ceifou porque o guarda de Sião estava cuidando. O rei de Israel estava cuidando da minha vida. Porque muitas vezes tem certeza que ele falou assim: deixa eu tocar no tenório, deixa eu acabar com tudo. Ele falou assim: não, ainda não, meu querido, porque ele vai estar pregando. Lá em 2026 ele vai estar pregando, ele vai cuidar de igreja, ele vai fazer a obra, ele vai mostrar para as pessoas como eu tirei da cadeira de roda, eu tiro qualquer pessoa. Basta essa pessoa entender que Deus é Deus na vida dele. Aleluia. Porque as pessoas não olharam para Pedro, olharam para Jesus que Pedro estava pregando. Porque Pedro não falou assim: olha, meu nome, levanta daí e anda. Ele falou: em nome de quem? Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. E é Ele que está aqui hoje, nessa noite, para te dizer: eu sou contigo até a consumação do século. Não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Deus vai te sustentar no teu trabalho. Deus vai te sustentar aí aonde você pisar na planta dos seus pés. Deus vai te ajudar a ter força para continuar caminhando. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Deus não vai permitir que o devorador vai consumir o fruto da sua terra. Aquilo que você tem, que Deus te deu. Como eu tenho um pedacinho de terra, o Wagner ali também tem um pedacinho de terra. E o texto que eu abri de Malaquias: Deus não vai permitir que o devorador consuma nem o fruto da nossa terra. O fruto da nossa terra vai ser abençoado, em nome de Jesus. Ele deu essa promessa para mim e para você. Ele deu uma promessa de que os seus celeiros seriam fartos, de que os seus celeiros seriam cheios. Ele está dando uma promessa que você vai ser cheio do Espírito Santo, que aonde você chegar, alguém vai ver, olhar e falar assim: rapaz, aquele cara está diferente, aquele cara foi embora para o estrangeiro lá, voltou diferente, rapaz, voltou com um brilho diferente. Que negócio é esse? É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquela mulher, rapaz, você está vendo ali, rapaz, sai andando aí, ia trabalhar, não tinha nada, agora você vê algo andando junto com ela, um brilho diferente. Aonde ela chega, as coisas acontecem, as coisas mudam. Aonde ela coloca a mão, as pessoas entendem e falam assim: aí é o poder de Deus. Eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem enfrentado, mas em nome de Jesus, Deus é mais poderoso do que você pode imaginar. Deus é tão poderoso
que ali, quando aquele homem estava 38 anos ali, naquele tanque, esperando aquela água se agitar, ele estava esperando, só dele ir ali. Jesus falou assim para ele: levanta, toma a tua cama e vai embora. Toma a tua cama e volta para a tua casa andando. Aquele homem foi ali carregado, e ele acaba indo ali, sendo abençoado por Deus. Amém? Vinícius, vamos louvar? Deixa as coisas aí, vamos louvar. Glória a Deus, aleluia. Quero chamar o Devaneiro aqui e o Daniel, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo um louvor para a gente encerrar. Não sei se dá tempo de louvar dois, se der tempo, amém, tá? Mas se não der, vamos louvar um louvor. Depois eu vou estar abençoando, mas reforçando o convite. Todos estão convidados para domingo, tá bom? Domingo nós estaremos aqui adorando o Senhor, nos alimentando da palavra, né? Depois vamos nos alimentar a carne, vamos comer uma comidinha feita aí pela mão da pastora. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ter algo aqui para você comer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Glória, glória. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Maravilhoso. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Glória. Oh, aleluia. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Oh, Jesus. Surgir o universo, tua voz, e cheia de majestade, ela rompe a direção, dissipador da confusão e traz luz de escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Oh, aleluia. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo.
eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia, Deus! Oh, glória, glória! Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, Deus! Glória! Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra dentro ao teu andar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra dentro ao teu andar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia! Pode ser, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Senhor! Santo, santo, santo! Glória, glória, glória! Aleluia! Glória! Oh, aleluia! Glória! Oleiro, hoje eu vim aqui pra falar de mim e entregar em suas mãos. Oleiro, decidi descer pra me refazer. Faz tudo de novo. Eu decidi descer a casa do oleiro. Pode se refazer, me molda por inteiro.
Pode-se refazer e molda por inteiro. Glória! Oleiro decide descer pra me refazer. Faz tudo de novo. Eu decidi descer a casa do oleiro. Pode se refazer, me molda por inteiro. Eu decidi descer a casa do oleiro. Pode se refazer, me molda por inteiro. Aleluia! Junta os meus pedaços que o mundo quebrou. Nas mãos do oleiro eu voltei a ter valor. Junta os meus pedaços que o mundo quebrou. Passou por de novo me restaura, meu Senhor. Eu decidi descer a casa do oleiro. Ô glória! Pode se refazer, me molda por inteiro. Eu junto aos meus pedaços que o mundo quebrou. Nas mãos do oleiro eu voltei a ter valor. Junto aos meus pedaços que o mundo quebrou. Passou por de novo me restaura, meu Senhor. Eu decidi descer a casa do oleiro. Podes me refazer, me molda por inteiro. Oh, glória! Eu decidi descer a casa do oleiro. Oh, glória! Podes me refazer, me molda por inteiro. Junta os meus pedaços que o mundo quebrou. Nas mãos do oleiro eu voltei a ter valor. Junta os meus pedaços que o mundo quebrou. Passou por de novo me restaura, meu Senhor. Eu decidi descer a casa do oleiro. Podes me refazer, me molda por inteiro. Oh, glória! A paz do Senhor, prontos para ser Jesus! Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos de você para cá em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento tão maravilhoso. Continua nos abençoando, ó Pai.
nos dê um final de semana abençoado. Que sábado nós podemos estar aí na casa do Luiz e da Fátima, adorando e exaltando o teu nome. Domingo nós estaremos aqui, ó Pai, fazendo uma festa, não só para o Benício, mas para o Senhor, uma festa de agradecimento por esses 5 anos que o Senhor tem nos dado, Pai, esse ministério, e o Senhor tem suprido esta casa. Obrigado, Jesus. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos os dias da sua vida. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus abençoe.